Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. O profeta Isaías, no capítulo 66, traz uma profecia surpreendente. O Senhor vai reunir todos os povos e línguas, e eles verão a glória do Senhor. O Senhor enviará mensageiros para esses povos estrangeiros, para esses povos distantes, para aqueles que nunca tinham ouvido falar do Senhor. Esses mensageiros anunciarão às nações a glória do Senhor. E esses serão reconduzidos até o Monte Santo, o Monte Sião, onde fica a cidade de Jerusalém. E pasmem, dentre estes estrangeiros, alguns serão escolhidos para serem sacerdotes e levitas, ou seja, para oferecerem sacrifícios ao Senhor. Esta profecia diz que a salvação de Deus vai se estender a toda a terra, vai ultrapassar as fronteiras de Israel, e haverá um único povo louvando o Senhor, e tanto os estrangeiros quanto os israelitas exercerão a mesma função sacerdotal de oferecer sacrifícios ao Senhor. Acabará, portanto, o privilégio de Israel. Israel foi a primeira das nações a ser chamada, mas os últimos também receberão o mesmo que Israel recebeu na primeira hora. O Salmo 116 convida todas as nações a louvar o Senhor, a festejá-lo, porque o amor dele para conosco é comprovado e para sempre ele é fiel. A segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, contém palavras de encorajamento, citando o livro dos Provérbios. Os destinatários da carta, que eram judeus convertidos ao cristianismo, estavam com a tentação de desanimar. Então o autor da carta diz: já esquecestes as palavras de encorajamento que foram dirigidas a vós como a filhos? E citando o livro dos Provérbios, o autor diz: meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. O livro dos Provérbios já fala da correção e do castigo como obras do amor de Deus. É para a vossa educação que sofreis, diz o autor da carta. Qual o filho a quem o pai não corrige? No momento da correção, ela causa dor e não parece alegrar, mas depois ela produz um fruto de paz e de justiça. Portanto, prossegue o autor da carta aos Hebreus, citando agora o profeta Isaías: firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie aquilo que é manco, mas antes seja curado. Portanto, o Senhor corrige e castiga aquele que ama e aquele que acolhe como filho. Uma advertência para nós na hora do sofrimento. Por que estamos sofrendo? Porque o Senhor está nos corrigindo, porque o Senhor está nos castigando, como um bom pai faz com o seu filho. O Evangelho traz uma pergunta de alguém a Jesus sobre a salvação. É verdade, Senhor, que são poucos os que se salvam? Jesus não responde dizendo que são poucos ou que são muitos, mas ele faz uma advertência. Para salvar-se, é preciso entrar pela porta estreita e não pela porta larga. A porta larga conduz à perdição. Muitos entram por ela. A porta estreita é aquela pela qual devemos entrar. E devemos entrar logo, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. É a porta do sacrifício, da renúncia, da cruz. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, do lado de fora vós começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E relembrarão ao Senhor algumas coisas que não são boas obras. Por exemplo, comemos e bebemos diante de ti. Em outras palavras, nós participamos da missa
Onde estava o teu corpo como comida e o teu sangue como bebida? Comemos e bebemos diante de ti. Faltou dizer que nós comemos e bebemos indignamente, que nós participarmos da missa, mas sem o estado de graça. Tu nos ensinaste em nossas praças, quer dizer, de vez em quando nós íamos à missa para ouvir um sermão. Faltou dizer que nós não prestávamos atenção, nem punhamos em prática aquilo que ouvimos. O dono da casa, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não vai adiantar certas práticas religiosas externas para minha salvação. Deus vai querer ver as minhas boas obras. Ir à missa é muito bom, e faltar à missa é um grande pecado. Mas é insuficiente ir à missa se eu, ao mesmo tempo que comungo do corpo do Senhor, guardo raiva, ressentimento e desejo vingança contra o meu irmão. É muito bom ouvir a palavra de Deus pregada por um sacerdote, mas é preciso não só ouvir, é preciso interiorizar e praticar. Se não houver a prática da palavra de Deus, não vai adiantar você mostrar para o Senhor o carimbo do seu carnê de dízimo, para dizer: eu estou quite, eu já comprei a minha passagem para o céu. Não vai adiantar você mostrar para ele também as vezes em que você participou das festas da paróquia, já pregou o bingo, ou você ajudou a fazer leilões. Essas exterioridades, por si só, não nos salvam. Nem os títulos que você ganhou o título de coordenador, de chefe, isso não salva ninguém. Ele quer ver boas obras. E se ele não vir boas obras em nós, o que acontecerá? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, lançados fora. E mais, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, portanto, pertencentes a outras nações, que não Israel, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Esses que virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, chegaram por último, da última hora, mas eles tomarão parte no reino de Deus. E alguns daqueles que eram da primeira hora, os judeus, ficarão do lado de fora. Há últimos que serão primeiros, e há primeiros que serão últimos. Como Deus é bom em ter deixado para nós uma igreja católica. Uma igreja que não está restrita a uma raça, a um povo, mas uma igreja universal. Todos são chamados a ser católicos. E a igreja deve se estender a todas as nações, de modo que haja um só rebanho e um só pastor. Como é bom que nós, aqui do Brasil, pertencemos à mesma Igreja de Cristo, que foi fundada por ele lá na Palestina. Que bom que nós gozamos dos mesmos direitos que os judeus que se converteram ao cristianismo. Portanto, não há mais diferença entre os gentios e os judeus. Todos nós que fomos batizados em Cristo, nos revestimos de Cristo. Esta porta estreita pela qual nós devemos entrar é a porta da renúncia, é a porta do sacrifício, é a porta da imolação. A dificuldade de entrar por esta porta faz com que nem todos entrem por ela, e alguns nem queiram entrar por ela, mas foi a única porta que Jesus deixou para nós entrarmos. Se você encontrar alguma outra mais larga, mais espaçosa e mais fácil, acautele-se contra ela, porque toda essa facilidade pode resultar na eterna perdição. Vamos dar algum exemplo para não ficar tão teórico assim? A Igreja Católica é muito exigente. Ela diz que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Se o seu casamento foi válido, nem a igreja pode dissolver o matrimônio. Mas aí você procura uma outra pessoa de uma outra religião ou de uma outra igreja que diga: não é assim não. Quando Jesus falou o que Deus uniu, o homem não separa, ele estava brincando.
Ele falou, mas de maneira genérica, sem querer ser absoluto. Ele entende que há certos casos em que você que foi deixado ou deixada pelo marido, pela mulher, coitado, você não pode ficar sozinho. Você tem que arranjar um outro ou uma outra para substituir. Deus entende. Passa a mão na sua cabeça e diz assim, olha, fica tranquilo ou tranquila que você pode se casar de novo e que isso não será um adultério. São palavras doces, suaves, lindas. É uma porta aberta, bem espaçosa, só que ela conduz ao inferno. A Igreja Católica ensina que fechar-se à vida é um pecado grave. É pecado grave tudo aquilo que impede a procriação, as pílulas, injeções, preservativos, mas, além disso, todo tipo de cirurgia ou operação para você não ter filhos. Aí você vai procurar uma outra pessoa e diz, não, a igreja fala isso, mas não é bem assim, não. No seu caso, como você já teve muitos filhos, a igreja deixa você se operar. No seu caso, como você está com medo de ter um problema na próxima gravidez, a igreja aceita. É mentira, tudo isso é falso. Mas é uma mentira atraente, é uma mentira que encanta. E quem se deixar seduzir por esta mentira, quem quiser entrar por esse caminho espaçoso, vai cometer um pecado grave. É assim que nós temos que fazer. Ou a gente leva a sério os compromissos do nosso batismo, renunciando a nós mesmos para seguirmos aquele que se esvaziou totalmente de si por nossa causa, ou então nós não podemos ser discípulos dele. Nós temos que viver esta radicalidade do Evangelho. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam compreender e praticar tais lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.